Ai, ai, ai. Fala aí, galera. Mais um vídeo. Tamo junto nessa aí. Mais uma manhã de segunda-feira aqui no Japão. Mais uma manhã do dia 16. Mais uma manhã especial. Mais uma manhã perfeita pra gente começar a falar de Deus, né? Uma manhã maravilhosa. Uma manhã excepcional. Uma manhã top da galáxia. E sempre é bom a gente falar de Deus, a gente falar de Jesus, é bom a gente falar de muitas coisas que nos agrada, falar de coisas que deixam a gente animado e feliz. É muito maravilhoso que saibamos que existe um Deus que nos quer que a gente vença, quer que a gente vença, quer nos proteger, quer nos animar, quer nos alegrar. Esse Deus que eu sirvo é o Deus que muita gente serve também. É o Deus que abençoa, é o Deus que sempre está com a gente. Não importa aonde que a gente vá. Existe um Deus que nos guarda. Principalmente quando a gente reconhece que Ele é o Criador. Principalmente quando a gente estamos no caminho dele. Porque Ele sabe que a gente vamos fazer algo por Ele. Principalmente fazer coisas boas e maravilhosas que é de Deus. E a palavra de Deus é uma dessas maravilhosas, que temos que levar o evangelho a todas as criaturas. É importante que a gente vá para a igreja? É importante. É importante que fazemos algo bom para alguém? É importante. É importante que a gente nascemos de novo? É importante. Se você está nas trevas, você vai para Jesus, você vai nascer de novo. Então, dá para nascer de novo sim. Dessa forma, aceitando Cristo, largando tudo para trás e começando do zero. Quando você aceita Deus, aceita Cristo, você está nascendo de novo. Está começando praticamente uma nova vida. E aqui hoje, a gente vai estar abrindo mais uma introdução da palavra de Cristo, introduções top da galáxia, introduções onde Deus ele menciona algo que é tremendo. E aqui vamos estar falando sobre um pouquinho a desobediência, como a palavra ela menciona. Esse casal aqui desobedeceu o Senhor. Esse casal aqui, ele foi enganado. Esse casal aqui, ele tinha escolhas. Esse casal aqui, ele pensou, ele raciocinou, ele premeditou antes de fazer a desobediência. Então, conhecemos uma coisa. Todos nós, seres humanos, conhecemos algo que é verdadeiro e tremendo. A consequência do depois. Porque quando você faz algo, você sabe que vai vir a consequência. Antes de fazer algo, você pensa: será que vai dar certo? Será que não vai dar? Qual é a consequência disso? Então, todas as coisas que fazemos são com consequências. Porque pensamos antes de fazer, premeditamos antes de fazer, analisamos antes de fazer. E eles também fizeram a mesma coisa. Eles pensaram. Porque a serpente enganou eles. Mas eles pensaram que seriam melhor que Deus, mais esperto que Deus, mais inteligente que Deus. Porque foi assim que a serpente colocou na cabeça dele essas ideias. Então, saibamos que hoje, no tempos de hoje, é diferente do tempo de antes. Porque o ano, a data é diferente. Mas as pessoas, elas pensam, elas raciocinam, ela comete coisas. Então sabemos que a pessoa, ela é de falhar. E de falhar com Deus. Porque eles falharam com Deus. Desobedeceram. Mas Deus deixou o evangelho para a gente aprender e vigiar e não falhar como eles falharam. Podemos não falhar nessa área, mas podemos falhar em outras. Então, temos que vigiar, temos que tomar cuidado, dia após dia, 24 horas se cuidando, se prevenindo, porque a palavra de Deus ela menciona. Tem que orar, tem que vigiar, tem que clamar, tem que tomar cuidado.
Sabemos que Deus, ele guarda, ele ilumina, ele nos dá força, nos dá alegria. Mas temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus menciona isso. Então aqui, esse casal, eles comeram uma fruta que não poderia ter comido. Tinha milhões de tipos de frutas. Por que eles quiseram aquela? Porque era aquela que a serpente falou para eles. Foi aquela que eles abririam os olhos, conheceriam o bem e o mal. Seria mais do que Deus, mais inteligente. E eles achavam que ser inteligente, Deus ficaria feliz. Mas isso entristeceu o Senhor, porque eles tinham praticamente uma ordem do Senhor, uma ordem de não comer essa fruta. Nossa, tanta fruta, mas tem que ser essa fruta. E primeiro a comer foi a Eva, porque ela foi a primeira a ser enganada. E depois ela também enganou o marido, incentivou o marido a comer. Então a culpa caiu sobre os dois. Os dois foram culpados. Não tem essa que ela foi primeira e ele foi segundo, não. Os dois comeram. Os dois é culpado. Muitos falam que a Eva teve mais culpa que o Adão. Não. Se os dois comeu, os dois têm culpa. Os dois carregam a culpa. Por isso que essa mensagem aqui fala que a desobediência do primeiro casal. Os dois desobedeceram a Deus. Porque Deus deu a ordem aos dois. E Adão deixou ela sozinha. Não era para Adão deixar ela sozinha. Era para ele estar junto com ela. Senão a serpente não chegaria nela. A serpente chegou nela quando ela estava sozinha. Estava invulnerável. Ela não conhecia nada. Simplesmente só conhecia coisas boas. A serpente o enganou com isso. E hoje muitas pessoas são enganadas com isso. Hoje em dia as pessoas não lêem nem da palavra de Deus, mas escutam isso e são enganados com isso. Não pesquisam a mensagem de Deus, mas são enganados porque as pessoas cometem erros, falam algo e as pessoas absorvem isso. Isso muitos não querem saber, mas isso querem saber. Querem do mastigado, não importa se é errado ou é certo, mas querem ouvir isso. Então que a gente não fique nisso. Fique nisso. Porque aqui é verdade e é vida. Aqui é palavra de Deus. É Bíblia Sagrada. Espada do cristão. Só que é Bíblia. É vida. É ensino, aprendizagem, alegria, vitória, honra. Aqui tem choros, tem lágrimas. Aqui tem vidas que se foram. Lutaram por Cristo, lutaram por Deus e ainda lutam ainda. Lutam deixando para nós o evangelho da palavra de Deus. Porque muitos não querem mais ouvir. Essa é uma verdade. E aqui esse casal, além deles comerem, eles praticamente começaram a sentir algo diferente. Conheceram praticamente a nudez. Antigamente ficavam nus. Não acontecia nada, ninguém conhecia nada. E começaram a ter sabedoria. Estou nu, estou pelado, preciso de roupa. Antes eles estavam pelados, não precisavam de roupa. Por que estão precisando de roupa agora? Porque desobedeceram a Deus, comeram aquela fruta, eles foram enganados. Olha como é interessante a gente saber. Tem que tomar cuidado, tem que vigiar para não ser enganado. E eles foram. E Deus, ele comenta aqui, por que você está fugindo de mim? Adão, Adão, onde você está? E Adão fala assim, eu estou aqui, mestre, aonde? Mas Deus sabia. Deus fez ele. Sabia o que ele fez. Mas Deus queria perguntar para ele. E ele respondeu, Adão, estou pelado. Estou pelado. Adão, você desobedeceu, você comeu aquela fruta que não era para comer. E Adão falou assim, rude, grosso, e jogou para Eva. Foi a mulher que tu me deste. Mas Deus deu para a mulher para ele ficar feliz, porque Deus viu graça na alegria
de muita coisa que ele fez. Animais com a parceira, animais, seres vivos, tudo tinha uma parceira. Então Deus quis que ele tivesse uma parceira também. Mas ele foi tão ingrato que ele falou assim: foi a mulher que tu me deste. Nem desculpa, nem perdão, Adão falou para Deus. Para vocês verem o erro e a ingratidão dele, do homem. Hoje em dia o homem também ele é assim. Ele é ingrato. Ele não pede desculpa. E muitas das vezes o que Deus quer é que a gente peça desculpa, que a gente peça perdão, que a gente reconheça os nossos erros. É importante isso. Então esse casal, ele praticamente desobedeceu a Deus, comendo praticamente essa fruta, que é chamada fruta da vida. Se não tivesse comido, teria vida eterna. Mas eles comeram. Como eles comeram essa fruta, então veio a primeira desobediência do casal. Então, saibamos que tem uma passagem na Bíblia que é chamada Gênesis. E ali fala da desobediência. Ali fala do homem. Então, é interessante. É muito bom ouvir essa palavra e aprender, porque Deus ele nos ensina que temos que estar no caminho dele. Deus nos ensina que já teve a desobediência do primeiro casal. Então, que a gente não seja mais um. Sejamos pessoas diferentes. Sejamos cristãos diferentes. Temos que estar sempre atento à mensagem e à palavra de Deus. Porque ele nos ensina. Ele não quer que cometemos os mesmos erros. E nem fazemos erros diferentes. Porque erro, ele é erro. Não importa se é grande ou pequeno. O castigo, ele vem. As consequências, eles vêm. É interessante que ficamos na casa de Deus. E sabe por quê? Vou falar algo aqui, não só na casa de Deus, como importante que somos cristãos, conhecedor da palavra dele. Mas é importante que irmos à casa dele. Olha quantas pessoas estão na casa de Deus. E quando a pessoa sai da casa de Deus, a maioria separam. A maioria, cada um para o seu lado. Por que quando está lá dentro, consegue ficar amoroso, consegue ficar unido, consegue ficar feliz? Quando está com Cristo, tem uma vida diferente, pensamentos diferentes. Quando larga ele, parece que acaba tudo. Por quê? Porque muitos são enganados, muitos são passados para trás, muitos têm uma ilusão que não existe. Deus é a verdade, Deus é a vida, Ele nos ensina tudo. Então muitos separam, muitos se arrependem, os filhos sofrem. É assim. É interessante que a gente estivemos na casa de Deus. Estamos sim. É muito interessante. Muitos criticam Deus, muitos criticam a igreja, muitos criticam Jesus, mas não olha a importância que tem de estarmos dentro da casa de Deus. Estarmos com Cristo. Você não bebe, você não fuma, você não rouba, você não comete coisas que desagradam a Deus. Isso é interessante. É muito interessante. Quantas pessoas no mundo hoje não fumam? Quantas fumam? A maioria fumam. Bebem, mente. Desobedece a Deus. Conhecedores e não conhecedores. Então, é importante que não só conheça a Deus, como teme a Ele, tenha temor a Deus. Então, aqui, eu já fiz uma breve introdução à palavra de Deus, do que a gente vai estar falando aqui, lendo aqui hoje, né? Como já introduzi, agora a gente vai fazer uma leitura. Uma leitura que a leitura, ela é fundamental. A leitura, ela é preciso. A leitura é topzera da galáxia. Então, o tema aqui hoje é a desobediência do primeiro casal. Se encontra no livro de Gênesis. Gênesis 3, do Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. 13 versículos poderosos da palavra de Deus. 13 versículos que Deus ele pode mudar a vida de muito casal. 13 versículos que Deus pode mudar a vida de muita gente. 13 versículos que a pessoa medita nessas palavras, que a palavra de Deus, ela tem aproveito para a vida própria. Porque Deus ele ensina. Você cai em contradição, você desobedece se você quiser. Porque Deus ele já não dá a vitamina do céu, que é uma vitamina maravilhosa. Não é uma vitamina que é ingerida
por outra pessoa que te deu, ou comprado em algum lugar. Isso aqui do céu é algo espiritual. Então vamos lá. O tema aqui é a desobediência do primeiro casal. A cobra era um animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher. Então, a gente sabemos que já nessa época, como a palavra do que menciona, a cobra, ela falava. Como que ela iria conversar com a mulher? Então, ela falava. Ela falava porque a mulher entendia. E a verdade é que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim. Olha só. Essa era a pergunta que ela fez para a mulher. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Então, a serpente já sabia dessa fruta. Porque se ela não soubesse dessa fruta, ela praticamente não iria falar para eles comerem. Não iria. Então, sabemos que a serpente já praticamente tinha algo nela que não era bom. Porque ela queria que eles cometessem algo que desagradaria a Deus. Então, a gente já vimos que nesse pequeno trecho aqui, a Eva, tinha praticamente algo que Deus mandou ela fazer. Coma de tudo, mas não coma dessa. Então, é muito interessante que sabemos disso. Quando Deus fala algo com a gente, quando até mesmo a gente começa a perceber algo que não podemos fazer, não faça. Não cometa. Porque as consequências ela vai vir grande. E aqui, quando ela falou assim para a serpente, de todas as frutas, só aquela do meio que não podemos comer. Então, ela já sabia que aquela fruta, se ela comesse, a serpente sabia o que iria acontecer com a Eva. Sabia. Mas mesmo assim, ela insistiu. E insistiu que ela comesse. E não foi só uma vez, não. A insistência, ela é várias vezes até a pessoa cair, até a pessoa comer. Então, fique atento que a insistência não é só nessa época, não. A insistência de você fazer algo errado, ou de alguém mandar você cometer, nessa época de hoje, naquela época, era a serpente que fez a Eva desobedecer a Deus. E nessa época, não é a serpente que faz desobedecer a Deus, são as pessoas, amigos, colegas, conhecidos, familiares, não importa quem. Quando se trata de pessoas, eles fazem a gente desobedecer a Deus. Então, é bom que a gente aprenda isso. Aprenda, porque isso aqui é uma lição de vida. Isso aqui é uma lição que a Eva passou, é uma lição que o Adão passou, é uma lição que a cobra passou. Todos eles tiveram uma lição. E eles, um castigo. Então, o que a gente vem aprender não é com a vida dos outros, com os erros dos outros. A gente vem aprender com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que está nos ensinando aqui não é ninguém na rua. São a palavra de Deus que está falando. Não faça isso, não cometa isso, não coma isso. Não ande com pessoas que vão te trazer coisas ruins. Não faça coisas que você vai fazer que vai te levar a coisas ruins. Tudo que é de ruim não é de Deus. Tudo que é de bom é de Deus. Então, saibamos entender o que é bom, o que é ruim. Porque Deus, ele nos dá a direção. Deus, ele nos dá o entendimento do que pode acontecer com a gente. Todo mundo sabe quando está fazendo coisa errada que existe uma consequência. Todo mundo sabe. Todo mundo é consciente. Até uma criança mesmo que comete algo errado, ela sabe que se fizer, vai apanhar do papai, ou da mamãe, ou de alguém, vai apanhar por estar fazendo coisas erradas. A consciência já é desde pequeno. Entende as coisas. Então, aqui, ela falou algo também, olha só, presta atenção. Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Já introduzi um pouquinho essa mensagem, mas no final não.
nem se tocarmos nela, nisso, se fizermos isso, morreremos. Então, ela já sabia que poderia morrer. Poderia morrer se tocasse naquela. Porque Deus, ele mencionou algo. Não toque nessa fruta. De todas, você pode tocar. E como que a Eva sabia que se tocasse ali, morreria? A Eva, ela já era inteligente. Adão também era muito inteligente. Como que ele sabia que morreria? Hein? Deus só falou para eles, se tocar nela, vai ter um castigo. Mas eles já eram inteligentes. Eles já eram sábios. Então, olha só, mas a cobra, ela é tão suja, ela é tão... As coisas ruins, né? Não se fala só falar cobra. As coisas ruins é tão suja que corrompe as boas. Olha só. Por mais que a Eva tinha conhecimento, ela foi corrompida pelas coisas más. Mas a cobra afirmou. Presta atenção. A cobra, ela afirmou. Ela deu uma firmeza para ela. Afirmou, falou a verdade para ela. Como achando que a verdade seria certa. Simplesmente, a cobra nunca falou a verdade. A cobra, simplesmente, ela enganou. Ela mentiu. Presta atenção. Você não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha a jogada que ela fez para cima da Eva. Como ela seria melhor que Deus. Como ela conheceria mais do que Deus. E você vai conhecer o bem e o mal, sendo que ela só conhecia o bem. Olha só. Então a cobra, ela foi muito astuta. Ela foi muito inteligente para mexer com o cérebro dela. Foi palavras que ela lançou aqui para confundir a mente da Eva. Foram palavras. Então, a Eva simplesmente, na mensagem da cobra, ela não comeu. Eu creio que ela não comeu. E a serpente, ela insistia até que ela comesse. Ela vai conhecer o bem e o mal, sendo que ela conhecia só o bem. Cara, olha só. A mulher viu que a árvore era bonita e que as frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento, e aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. Olha só. Todas as árvores ali, todas as frutas, eu creio que eram bonitas. Como o pecado, né? Como a desobediência, as pessoas, ela cometem muito. As pessoas fazem acontecer o pecado, a desobediência. Traz para a vida porque não vigia, porque não lê a palavra de Deus, porque não está conectado com Deus, não tem temor a Deus. Então aqui, ela viu que era bonita, ela já tinha sido enganada, então ela foi e comeu. Além dela comer, ela quis semear a fruta. Vou levar para o meu marido. Eu comi, é gostoso, agora eu estou com entendimento, quero que ele também tenha entendimento. Então, aqui, simplesmente, além de ser enganada, ela também enganou o marido. Quando Adão ele viu ela comendo a fruta, ele já falou para ela, se comeu essa fruta, o mestre falou, Deus não falou, nosso pai não falou que não era para ter comido, desobedeceu. Por mais que na hora Adão ele deu um sermão nela, mas depois ele também comeu. Eles foram fracos. Eles foram fracos. Essa é a verdade. Aí ela apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. Ele também comeu. Ele poderia ter evitado, mas não evitou. Não ouviu a voz do mestre. Não ouviu o que o mestre tinha falado. Não coma dessa fruta. Coma de tudo, mas menos essa. Mas foram enganados. Ó, foram enganados e comeram. Muitos são enganados. E fazem também. Não comem a fruta, mas fazem coisas que entristecem a Deus. Não só a Deus, como filhos,
esposas, maridos, amigos, colegas, familiares, conhecidos. Entristece quem está do lado pelas coisas más. Não é só comer fruta, não, para vocês verem. Coisas ruins também entristecem pessoas boas. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Olha só, eles andavam nus para cima e para baixo. Nem sabia que existia roupas, como Deus mencionou. Não coma, não coma. E a cobra falou para eles: vocês vão enxergar o bem e o mal. Vão começar a ter entendimento. E começaram a ter. Viram que estavam sem roupa, pelados, nus. Daí já começou. Tô vendo que eu tô pelado. Já começou o conhecimento. Então, costuraram uma folha de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, um homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus. Então Deus, ele foi procurar Adão e Eva. E mencionou: Adão, 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 onde que está você? Adão, 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 aonde que está você? E ele falou para o mestre: Pai, eu estou aqui. Aqui aonde? Aqui aonde? Estava atrás de uma figueira. E ele falou: Pai, eu estou pelado. Eu estou sem roupa. Então Deus falou assim: você comeu aquela fruta que eu falei para você não comer. Por que você fez isso? Olha só. Naquele dia, quando assoprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava passeando pelo jardim. Então, se esconderam dele. Se esconderam, como eu falei quase agora. No meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Então, além dele falar que está aqui, Deus levantou a mão, ele levantou a mão para Deus. Eu estou aqui, ele falou em vozes. Mas Deus falou: aonde que você está? Não estou te vendo. Ele estava escondido atrás de uma árvore, porque ele estava pelado, sem roupa. E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim. Ele ouviu a voz de Deus. E fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ele esteve com medo do Senhor. Mas a vida inteira ele sempre esteve nu. Ele nunca tinha medo de Deus. Então, já começaram a aparecer os primeiros conhecimentos entre o bem, entre o mal. Porque ele teve medo de Deus. Por que medo? Se Deus que fez ele. E se escondeu. Olha só. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Olha só. Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Deus perguntou para ele: como que você sabia dessas palavras de nu, sendo que eu te fiz? Eu fiz você. Você não conhecia nada. E como você fala nus, então Deus já pensou. Comeu a fruta do conhecimento, a fruta da vida. Já consegue falar palavras diferentes que nunca tinha ouvido, de conhecimentos. Então Deus já pensou. Ele comeu a fruta que eu proibi de comer. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. A mulher que me deste. Olha como que Adão, ele foi tão grosso com Deus. Ele foi arrogante com Deus. Ele foi uma pessoa que entristeceu Deus. Por quê? Porque ele falou assim: a mulher que você me deste. Deus deu a mulher para ele ficar feliz, para ele ficar alegre, para ele se sentir maravilhado. Os animais tinham suas parceiras. Todos tinham suas parceiras. Ninguém era sozinho. Então Deus viu graça naquilo. Então fez para ele a Eva e deu para ele a Eva. E ele falou assim para Deus, duro mesmo, com grosseria: foi a mulher que tu me deste. Aquela mulher que você me deu. Ela que mandou eu comer. Mas Deus, ele falou para os dois não comer.
E ele comeu. Nem desculpa ele pediu para Deus, nem perdão, nada. Ele só falou que foi a mulher que tu me deste. E a companheira me deu a fruta e eu comi. Olha só. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Então Deus ainda perguntou para Eva: por que você mandou Adão comer, o seu marido? Eu não proibi de vocês não comer essa fruta? De todas vocês podem comer, mas menos essa. Então Deus colocou aquela fruta para ver até que ponto vai chegar a desobediência do casal, a desobediência do homem. Para você ver que o homem, ele desobedece a Deus. O homem desobedece. E desobedece demais ainda. E Deus perguntou para Eva: quem é que mandou você comer? Se o seu marido não mandou você comer, quem mandou você comer? E naquela época, a serpente falava. Se ela não rastejava, ela andava. Além de falar, ela andava. Tinha braço, perna. Então a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Para vocês verem, ela foi enganada pela serpente, pela cobra. E você, que às vezes é enganado por alguém, por um amigo, por um colega, por um desconhecido, ou por alguém que você nunca ouviu, nem viu, mas está ouvindo pela primeira vez. Então, muitas das vezes, as pessoas são enganadas porque não lê a palavra de Deus, não conhece um Deus verdadeiro, não conhece um Deus que nos ajuda, que nos acorda, que nos sacode quando a gente está perdido. Então, muitas das vezes, se perdemos, vocês se perdem porque eles não querem ouvir a voz de Deus, não querem ler da palavra de Deus. Não fique pegando só mastigado sem aprender aqui, sem ler aqui. É importante que a gente aprenda aqui. Aqui é o começo de tudo. Comecem aqui, depois fiquem aqui. Porque se você estudar isso aqui, você vai entender se aqui é verdade ou é mentira. Se não tiver conforme a palavra de Deus, você não vai acreditar, você não vai cair nisso aqui. Então, é muito interessante que saibamos da palavra de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Beleza? Então, um forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ, o momento é Tamo Junto Nessa, falou. Um forte abraço e é nóis. Tamo junto nessa, ótimo dia 16 para todo mundo. Essa segunda-feira brilhante e especial. Falou, abraços e Deus ama vocês.